Diga a Ele: já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, ó Pai, põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim, confirme a Ele dizendo: necessita, Senhor, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim o teu coração, porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor, necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Aleluia, necessita mais de ti. Levante a sua mão e adore esse Deus maravilhoso. Aleluia, aleluia. Enquanto o irmão Arnoldo chega aqui para fazer uma leitura da palavra do Senhor e também em oração, nós queremos dizer aos diáconos: se você tem um louvor aí preparado, vá ali na mesa de apoio, se ainda não foi, deixe ali o seu pedido. Você que está desejoso de louvar ao Senhor, faça isso, deixe o seu pedido ali juntamente com o cooperador Alessandro. Com Arnoldo. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta noite para juntos adorarmos a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Louvamos a Deus por mais uma vez poder estar na casa do Senhor. Vamos ler o Salmo de número 46. Que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Que desolação tem feito na terra.
Ele fez cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Vamos mais uma vez levar a nossa voz ao céu, clamar a Deus, para que Ele venha estar conosco mais e mais. Grande e poderoso Deus, Deus maravilhoso, Deus eterno, nós te louvamos, porque Tu és Deus, Tu és aquele que nos trouxe até aqui. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, Senhor. E aqui estamos nesta noite para juntos te adorar, para te glorificar e exaltar, porque a ti pertence toda a honra e toda a glória. Meu Deus, usa cada um que irá falar aqui nesta noite, ou que irá cantar, que aqui tudo que for feito, Senhor, seja feito para louvar o teu nome, Pai. Que o Senhor possa achar, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa achar lugar em nossos corações, que nós possamos estar firmes, Senhor, na Tua presença aqui, ouvindo a Tua palavra, os cânticos, para que possamos ser abençoados, cheios do Teu Espírito, da Tua graça, para que nós não venhamos voltar para nossos lares como nós entramos, mas que nós possamos voltar cheios da Tua graça, do Teu Espírito Santo. Ajuda cada um, Senhor, opera no meio de nossas vidas, opera no meio da igreja, derrama do Teu poder, do Teu Espírito, batiza com Teu Espírito Santo, Senhor, salva almas. Senhor, nós precisamos de Ti mais e mais. Continua com cada um de nós. É o que nós te pedimos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Sente no seu lugar, glorificando a esse Deus, exaltando o nome dEle. Bom, Carlos, do bairro Popular, vai chegar aqui e louvar ao Senhor com um dos seus hinos. Enquanto o irmão Carlos louva ao Senhor, que ficamos no nosso lugar adorando a Ele por tudo que Ele tem feito em nosso viver, por tudo que Ele é por nós. Aproveite esse momento para entregar o seu louvor e a sua adoração a esse Deus maravilhoso. Ele vai falar conosco, continuar manifestando em nosso meio nessa noite. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Quanto tempo a Ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração, mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. O amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me, com braço forte, ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, com braço forte, ser fiel
até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Quanto tempo a ti me entreguei e resolvi amar-te, amado Rei. Em momentos de oração, quantas vezes te falei, eu não quero entristecer teu coração. Mas ao longo destes anos percebi muito pouco do que eu disse, eu cumpri. Resolvi me derramar, minhas faltas confessar. O amado meu Jesus, ajuda-me, ajuda-me, com braço forte, a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, com braço forte, a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me. Ajuda-me, com braço forte, a ser fiel até a morte. Não deixarei de te clamar até o fim. Por teu amor, Senhor Jesus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Glória a Deus. Aleluia, que sempre possamos clamar a esse Deus em todos os instantes de nossas vidas. Senhor, ajuda-me, quero ser fiel até a morte. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu quero te convidar a mais uma vez ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor juntamente com o Ministério de Louvor, exaltar o nome dEle. Já estamos passando para a liderança da UDECAD, mas antes quero te convidar a adorar ao Senhor juntamente conosco, a esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso. Eu estava ali em meu lugar e pensando como é bom servir a esse Deus, como é bom, irmão Iraquitã, ser crente na pessoa desse Deus, aleluia. E um dos muitos motivos é que eu vejo uma grandeza, que eu vejo algo tão especial, é de termos momento como esse aqui, de alegrarmos na presença dEle, de termos momentos de comunhão, de desfrutarmos de palavras, de louvores abençoados, de coisas tão gostosas, que mexe com o nosso íntimo, que nos empolga, que muitas das vezes nos emociona. É bom ser crente, aleluia, aleluia. Muitos não entendem, mas como seria bom se todos pudessem provar um pouquinho o como é bom ser crente, como é bom pertencer a um povo alegre, a um povo remido, a um povo que outrora éramos escravos, mas agora somos libertos na pessoa de Jesus, aleluia. Vamos agradecer a Ele, vamos louvar a Ele, vamos tributar a Ele louvor nesse instante. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor.
Diga a Ele: graças. Pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está. Diga a Ele: Soberano Criador, vou sempre te adorar. vou sempre te adorar. Elevo as minhas mãos, Elevo as minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o diga a Ele: tu és digno, tu és digno, tu és digno, Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Aleluia. Levante a sua mão e adore esse Deus por tudo que Ele fez em sua vida, te dando a oportunidade de estar aqui adorando a Ele. Aleluia. Só Ele é digno, só Ele é digno. Não éramos dignos, mas estamos aqui na presença dEle. Aleluia. Te louvamos, ó Criador. Faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, Faz isso em nós, Senhor. tira o medo
segredos, aumenta minha fé. Revela, revela. Revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz, toca o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo E conta segredos, Senhor. conta segredo, aumenta minha fé. Revela, Senhor, revela. Revela quem é. A cada um de nós. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz Manifeste a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Aleluia. Viver para a glória do Senhor. Esse louvor, em muitas vezes, nos lembra de alguém que tem intimidade com esse Deus. Nos lembra de alguém que caminha com esse Deus. De alguém que conhece e conhece de verdade o seu Criador. Revela mistérios, Senhor. Conta a mim segredos. Tendo a minha fé aumentada em tua pessoa, ó Pai. Você observou o que você cantou, o que você falou em palavras cantadas aqui nesse instante? Aleluia, aleluia. Revela a todos nós, ó Pai, que possamos ter sede de intimidade contigo, ó Pai. Que em nossa jornada cristã, ó Pai, venha ser banhado, ó Pai,
de vida contigo, lágrimas gostosas derramadas aos teus pés, segredos que são mostrados, ó Pai, os teus mistérios que são acrescentados em nossas vidas, estrutura existida em nossas vidas, em minha vida, em sua vida, ó Pai, na vida de tua igreja, ó Pai, alicerces firmados por segredos revelados de uma vida de intensa intimidade. Te louvamos, ó Pai, te louvamos pela tua presença em nossas vidas, que nos esvaziemos, ó Pai, de nós mesmos em todos os instantes, ó Pai, principalmente em momento de adoração, no culto, por nós entregue a Ti, e queiramos, ó Pai, a Tua presença mostrada, vivida por nós. Aleluia. Acrescente a vida desse irmão, nesse ministério agora iniciando, que através de uma intimidade intensa, venha sendo revelado os teus mistérios, grandezas, que só são entregues a uma estrutura preparada. Revele a cada um de nós, revele a cada um de nós, querido Senhor, conforme lhe apraz. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero te convidar a erguer bem alto as suas mãos e pedir a esse Deus: entregue, Senhor, entregue sobre a minha vida, aleluia, o que necessito, segredos vindo de tua parte, Senhor, mistérios revelados à minha intimidade, Senhor, aleluia, acrescente a minha experiência contigo, porque necessito, ó Pai, aleluia, aleluia, aleluia. Sente no seu lugar, glorificando e exaltando a esse Deus. Diácono Osiel, com toda a liberdade, na continuidade deste culto, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Que bom estarmos aqui, adorando, exaltando e sentindo a real presença de Deus em nosso meio. Para nós da UDICAD é uma honra participarmos do culto, participamos todos os cultos, né, que estamos aqui, mas hoje de uma forma mais efetiva, até porque amanhã inicia o nosso segundo congresso dos diáconos e cooperadores, e já estamos aqui em clima de festa, trabalhando, adorando, glorificando, exaltando ao nosso Deus. Hoje vai ser uma bênção. Amanhã também será uma bênção, no sábado, no domingo, nós temos a certeza que a manifestação da glória de Deus será grande dentro desta casa, amém? Eu quero convidar aqui rapidamente o Carlos André, que vai trazer uma palavra aos nossos corações. Daqui a pouco nós iremos cantar. Eu queria convidar todos os diáconos e cooperadores que estão na nave do templo, mesmo que você, hoje tem alguns que não estão de uniforme, não é obrigatório, eu queria te convidar para que você sentasse aqui. Daqui a pouco nós iremos também louvar e glorificar a Deus, amém? A paz do Senhor para a amada igreja. Como de praxe, o nosso líder, diácono Osiel, nos pega de surpresa, mas nós, servos do Deus Altíssimo, temos que de fato estar preparados para qualquer momento que Ele precisar de nós. E eu louvo muito a Deus e tenho muitos motivos para adorar Ele, porque eu estou aqui com força, com alegria, na casa dEle, adorando o Teu santo nome. Sem perca de tempo, meus amados, eu vou estar lendo, não precisa você folhear a sua Bíblia,
Eu vou estar lendo no livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 6. Mateus, capítulo 24, para quem queira acompanhar, versículo de número 6. A palavra de Deus diz assim: E ouvires de guerras e de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Meus amados, nós observamos que os fatos que acontecem, os dados que mostram e denunciam a vinda do Senhor Jesus Cristo, é fruto de promessa de que o nosso Senhor Jesus proferiu. Nós estamos vendo tudo isso acontecendo. E a ciência que estuda isso é a escatologia. E a escatologia fala sobre as coisas futuras. Mas para falar sobre isso, temos que salientar sobre dados, fatos que acontecem ao nosso redor. E nós sabemos que contra fatos não há argumentos. Nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo falou a respeito de pai contra filho, filho contra pai. Hoje nós estamos observando que os filhos denunciam os seus pais quando os seus pais estão os corrigindo. Hoje, há 3 semanas atrás, ouvi uma reportagem, uma moça tentara matar a sua mãe em Aparecida de Goiânia, envenenada. Pasmem os senhores, não era a primeira vez, a segunda vez a filha tentou matar a sua mãe. Perdeu o amor. O pai intentando matar o seu filho e matando o seu filho. Nós observamos que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele cita que o amor de muitos esfriaria. E nós vemos hoje que este aparelho aqui, chamado celular, isso aqui, meus amados, se tornou a arquibancada do Coliseu. E esta telinha aqui, hoje, é para nós a arena do Coliseu. Por que isso, irmão André? Irmãos, estamos curtindo este negócio de ver homem matando outro homem, e pessoas filmando, e nós estamos observando, curtindo, gostando do que estamos vendo. O amor de muitos está se esfriando. Nós vimos, há umas 2 semanas atrás, anunciando no Jornal Nacional, dizendo que está surgindo uma moeda virtual, que será moda daqui a pouco tempo, chamada Bitcoin. E alguns países já estão começando a querer impor ao seu país o uso desta moeda. Então nós estamos vendo que o Senhor Jesus falou, e o que ele falou está acontecendo. Mas, meus amados irmãos, entendam que tudo isto que está acontecendo está denunciando a volta do Senhor Jesus Cristo. Meus amados e queridos, igreja do Senhor que fez os céus e a terra, escutai-me por favor, escutai-me por favor. Virgens prudentes, continuem pacientes, porque o que você espera está chegando. Virgens que não estão prudentes, vai se preparar, vai buscar o azeite, se prepare, porque Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Aleluia! Esta palavra hoje não é digna de grandes aplausos, mas o nosso púlpito ainda tem que pregar que Jesus está voltando de verdade. Agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Deus abençoe, diácono Carlos André. O conjunto, já põe o CD lá. Nós iremos louvar a Deus. Enquanto você manda o CD lá, o Zé Silva traz uma palavra
aos nossos corações. Cadê o presbítero Zé Silva? Vamos. Nós outros continuamos louvando e glorificando ao nosso Deus. A paz do Senhor, igreja. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Livro do Êxodo, quem tem Bíblia. Agradeço a Deus mais uma vez pela rica oportunidade. E meu líder, Osiel, que um dia eu vou ter que sentar com o André, estudar junto com ele. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marcha. Glória a Jesus. Queridos, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração nesta noite. Nós chegamos até aqui pela misericórdia de Deus. Alguns chegaram aqui quase arrastados, olhando para baixo, entendendo que as coisas estão difíceis mesmo, não é fácil para ninguém. Mas nós conseguimos chegar até aqui porque o Senhor é bom. O povo de Israel estava numa grande cilada. Deus prometeu para o povo de Israel que eles iam chegar até a terra prometida. Deus pega Moisés agora para que Moisés conduza esta grande nação até a cidade. Mas o problema é que quando o povo sai do Egito, a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó, e Faraó começa a perseguição do povo de Israel. A Bíblia diz que o povo estava andando pelo deserto e chega diante do Mar Vermelho. E atrás vem o povo, os cavaleiros de Faraó, muito furioso para lhe atacar. E quando eles estavam diante do mar, o povo agora começaram a clamar por Moisés, dizendo: Moisés, por que trouxeste até aqui para morrer no deserto? Por que nós não ficamos lá no Egito? Por que tu não deixaste nós mesmos lá para morrer lá mesmo? Por que nós viemos morrer no deserto? Mas Deus prometeu para o povo de Israel que o Senhor estava com eles todos os dias. O Senhor Jesus, quando sobe, quando Ele ressuscita, Ele passa 40 dias aconselhando seus discípulos. E nesse período de 40 dias, o Senhor disse para os seus discípulos, disse: eu vou para o Pai, mas quando eu chegar lá, rogarei ao Pai que envia outro Consolador, que este Consolador vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Eu quero dizer para a igreja que a igreja não está só, os obreiros não estão só, as irmãs não estão só, a igreja tem um guerreiro, a igreja tem um batalhador por ele, a igreja tem um guerreiro que está todos os dias. O Senhor disse: eu pelejarei por vós. Levanta a tua cabeça nesta noite, meus queridos. O Senhor, Ele pelejará pela igreja do Senhor. As portas do inferno não perecerão diante da
prevalecerão, porque o que é da igreja é maior. O Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é o Consolador da igreja. Quando está triste, o Senhor está te consolando. Quando tu não tem palavra, o Senhor, Ele roga por ti. Levanta o Consolador, teu Pai, e consola por ti. Mas o Senhor diz para tu nesta noite: não é hora de parar, mas que marche. Obreiros, é hora de marchar. Igreja, é hora de marchar. Está difícil, marche diante da dificuldade, porque o Senhor nos dará vitória. Diz ao povo que marche, Moisés. O Senhor é bem maior do que a tua dificuldade. O Senhor, Ele é maior. Não olha para a tua luta, mas olha para o tamanho do teu Deus. E o Senhor diz para tu nesta vida, nesta noite, que marche, marche, marche. O Senhor pelejará por nós. Glória a Deus. Conjunto louvando a Deus nesta noite. Parte do nosso conjunto. Acho que ali não tem nem a metade, né? Amanhã estarão todos aí louvando a Deus. Amém? Conjunto Audicade, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? De apontar o dedo para Moisés e dizer: nos trouxe até aqui só pra morrer, mas é tempo de olhar pra Deus, de olhar além das possibilidades, caminhar dentro do fogo e não se queimar, ver caminhos se formar em meio ao mar. É tempo de cantar. Eu vou tocar no impossível, mover as montanhas, me alimentar em meio ao deserto. Eu vou voar sobre os montes com visão de águia, olhar além das possibilidades. Mas é tempo de olhar pra Deus, de olhar além das possibilidades, caminhar dentro do fogo e não se queimar, de caminho se formar em meio ao mar. É tempo de cantar. Eu vou tocar no impossível, mover as montanhas, me alimentar em
conquistar, visar além do mar. Eu vou romper em meio ao deserto. Com visão de águia, olhar além das possibilidades. Eu vou, eu vou, eu vou. Tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram no mato. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Como troca por tão grande amor, te cravaram no mar. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer
Graças a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvo a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estar aqui com os irmãos, congratulando, louvando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu vos convido a lermos a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, a partir do verso 17. Louvado seja o nome de Jesus. Atos 17, 17, diz assim: Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse a tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, porque pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Porque nos traze aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vejo-os acentuadamente religiosos, porque passando e observando o vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer, e é precisamente aquele que vos anuncio. Somente até aqui. Estou sem óculos, está um pouco difícil a leitura. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo, ele era um evangelista estrategista. Ele se atinha da oportunidade de que estava na sua mão para pregar a palavra do evangelho. Ele, após passar por Bereia, ele agora chega a Atenas. E em Atenas ele vai ao Areópago, que ficava a mais ou menos 160 metros de altura, numa montanha onde ficava o templo da deusa Diana. E lá eles se reuniam para dizer, para indagar sobre as novidades que aconteciam na época. Porque ali estavam os filósofos estoicos e epicureus, e ali eles estavam dissertando sobre todas as novidades que estavam acontecendo. E chega o apóstolo Paulo trazendo o Jesus ressurreto, o Jesus que morreu e ressuscitou. E agora eles perguntam: o que é que você está pregando? O que é que você está pregando? Que Jesus é esse que você está pregando? E todos não se cansavam de perguntar o que era que o apóstolo Paulo estava pregando. E chamaram ele e levaram ao Areópago, no centro das atenções de Atenas. E lá o apóstolo Paulo fala: eu observando o vosso culto, eu observei que vocês também têm um altar, porque vocês são muito idólatras, e no seu altar tem escrito: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês honrais, esse Deus que vocês falam sem conhecer, é esse que eu vos anuncio. Louvado seja o nome de Jesus. Eles, por tanto idólatras que eles criaram um altar, porque de repente eles poderiam ter esquecido de algum Deus, então vamos colocar ao Deus desconhecido. Mas esse Deus que eles não conheciam, a igreja de Rio Verde conhece, a igreja de Rio Verde adora, e esse Deus vai nos levar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Eles não conheciam o Deus criador dos céus e também da terra. O apóstolo Paulo fala: esse Deus que vocês não conhecem, Ele é o Deus criador dos céus e também da terra. Esse Deus é aquele que vocês talvez tateando possam alcançar os céus. Louvado seja Deus. Esse Deus é Jesus Cristo de Nazaré.
que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus, intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E ali, aqueles filósofos ficavam sem saber, sem entender, porque com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, não podia levar ao pleno conhecimento da verdade, porque a verdade está em Jesus Cristo. João 8,32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, a verdade que liberta o homem do pecado, a verdade que liberta o homem das suas prisões. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Esse Deus, ao Deus desconhecido, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor dos céus e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Esse Deus, Ele habita em santuário feito por mãos de Deus. Esse santuário é o nosso corpo, é a nossa vida. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Senhor, Ele está procurando os verdadeiros adoradores nesta noite. Eu agradeço desde já a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Fique de pé nesse momento. Convidar aqui o presbítero Iraquitã, líder desse departamento também. Vai orar, o evangelista Diogo vai trazer uma palavra também aos nossos corações. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quantos creem que Jesus está voltando? Glória a Deus, vamos orar. Quem sabe essa pode ser a última oração. Quem sabe a gente não precisa nem ouvir a palavra do presbítero Diogo essa noite. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai querido e eterno, no nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor, nós te louvamos. Pai, já podemos contemplar, meu Deus, a tua glória neste lugar. O Senhor já tem falado conosco, Senhor, poderosamente. Eu creio, meu Deus, que o Senhor tem algo mais. Abre os nossos ouvidos espirituais, Senhor, para que nós possamos ouvir, meu Deus, aquilo que o ouvido natural não pode ouvir. Que nessa noite, Senhor, pessoas venham ser alcançadas. Vai de encontro à necessidade de cada um aqui presente, Pai. Usa o teu servo, meu Deus, mais uma vez. E o teu nome vai ser glorificado, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo de número 11. Louvado seja o nome do Senhor, por mais um dia nós estarmos na casa do Senhor. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade rica e gloriosa. Todos encontraram, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Agora toda a igreja, irmãos, vamos ler o tema desse congresso. Diga, escolhidos, após mim, irmãos, escolhidos para servir e cheios do Espírito Santo. Agora mais forte, escolhidos para servir e cheios do Espírito Santo. Quem aqui nessa noite é sabedor que Deus te chamou para servir Ele nesta obra aqui na terra? Levanta a tua mão e dá um glória para Jesus. Podeis assentar, irmãos. Eu quero dizer aos irmãos que aqui nessa noite, nenhum de nós é super-herói
na fé cristã. Todos nós temos as nossas conquistas, mas temos também as nossas percas. Temos coleções de vitórias, mas podemos ter também algumas situações de perdas, ou quem sabe de até mesmo de fracassos. E aqui nesse texto, nós vamos falar um pouco de Marcos, João Marcos, o autor do segundo evangelho, que é o evangelho de Marcos, dado ao seu nome. No tempo em que Herodes perseguia a igreja, um tempo muito difícil para a igreja cristã naquela época, nós vemos na história que Herodes mata Tiago, irmão de João, à espada. E quando ele faz isso, ele vê que esta situação agrada os judeus. Então ele pega e prende a Pedro na prisão. Os irmãos conhecem bem a história. Pedro é levado, preso, e a igreja começa em uma intensa oração para que o Senhor liberte Pedro da prisão. Em meio às orações incessantes da igreja, Deus envia um anjo, e esse anjo vai até a cela onde Pedro estava preso, e a Bíblia diz que ele tira Pedro da prisão. E quando ele tira Pedro da prisão, a Bíblia diz que ele sai andando nas ruas da cidade e bate numa porta de uma casa aonde a proprietária daquela casa se chama Maria. Maria esta que é mãe de João Marcos. E a Bíblia diz que quando ele bate a porta, vem uma moça, abre a porta, vê que é Pedro, corre para dentro de novo, não acredita, diz para as pessoas que é Pedro, o povo diz que ela está fora de si. Então ela volta, abre a porta e Pedro adentra para dentro da casa e começa o Senhor mostrando para uma pessoa naquele lugar. Todas viam a situação, mas Deus estava interessado em mostrar algo forte e impactante na vida de uma pessoa, que era João Marcos. A história diz que João Marcos era judeu e autor deste segundo evangelho. João é o nome hebreu que significa Deus mostrou a graça. E no decorrer deste texto, nós vamos ver por que este nome, Deus mostrou a graça. Quando nós olhamos e vamos adentrando dentro desta história, nós vimos aqui que Pedro, este homem que foi liberto da prisão, que estava na casa de sua mãe, chamada Maria, era um homem que tinha ganhado Marcos para Cristo. E durante este período, Pedro, ele manteve uma relação muito amistosa com esta família. E Pedro então adota João Marcos como discípulo e filho na fé. E quando isso acontece, a história diz que João Marcos, ele começa a observar a obra de Deus e a ter desejo em servir a Deus, em ser um missionário. E nós estamos aqui nessa noite, amanhã começa esse grande congresso, e o tema dele é escolhidos para servir e servir cheio do Espírito Santo. Aqui nessa noite, nós temos o privilégio de meditar sobre a vida deste homem, que era primo de Barnabé. Como a Bíblia diz no mesmo evangelho, Paulo e Barnabé saem em viagem missionária. E quando isso acontece, ele chama este jovem chamado João Marcos.
A história diz que Barnabé era um homem de muitas posses naquele lugar, um homem bem relacionado, um homem que tinha o respeito e admiração daquele povo naquela cidade. João Marcos, então, motivado por Deus, ele começa a sentir no seu coração um desejo de servir e adorar o nome de Jesus. E aqui nessa noite, nós estamos aqui reunidos, e eu quero crer que você também tem no seu coração um desejo muito forte de servir e adorar a Deus. Quem tem esse sentimento e pode levantar a tua mão e dar um glória para Jesus. Paulo convida, junto com Barnabé, este homem chamado João Marcos, e eles saem para a primeira viagem missionária. A história diz que os líderes de Israel reúnem, jejuma por alguns dias, ora a Deus, e estende as mãos a Paulo, a Barnabé, e estende a mão a João Marcos. A Bíblia diz que após esta oração, para que eles fossem cheios do Espírito Santo, Marcos, Barnabé e Paulo saem em viagem missionária. Eu acredito que Marcos, naquele momento, ele fica na sua alma com uma alegria muito grande, porque ele estava fazendo a vontade de Deus. O sonho de muitos de nós aqui nessa noite é ser muitos obreiros na casa do Senhor. Outros, as irmãs missionárias, líderes de departamentos, líderes de reuniões, pessoas que são exemplo e espelho para muita gente. E João Marcos, naquela hora, ele acreditava que isso estava acontecendo na vida dele. Mas em meio a essa trajetória, a Bíblia nos diz também que no meio da caminhada, no meio do percurso, ao objetivo da viagem missionária, a Bíblia diz que João Marcos volta atrás, desiste da missão, desiste do chamado de Deus, desiste da oportunidade que Deus tinha dado a ele. Então ele deixa Barnabé, seu primo, deixa Paulo, um grande incentivador do ministério dele, e volta para casa, para Jerusalém. E aqui nessa noite, quem sabe eu possa estar dizendo a palavra de Deus para algumas pessoas que também saíram com um foco, saíram com uma missão, com uma chamada, no começo da sua trajetória, e quem sabe que no meio da sua viagem missionária, você fez como João Marcos, voltou atrás, parou a sua vida ministerial, parou a sua vida na presença de Deus, interrompeu o teu sonho e o sonho de Deus. E eu vim aqui nessa noite dizer para você que Deus ainda sonha com você, que Deus ainda acredita em você, que ainda Ele tem um chamado para você, que ainda Ele pode te encher do Espírito Santo de Deus. O que eu acho lindo nessa história é a atitude de Barnabé. A Bíblia diz que Barnabé foi compassivo e tolerante com João Marcos. Irmão, isso é um exemplo muito grande para a nossa vida. Não é porque falhamos que nunca mais poderemos ser recuperados. Não é porque desistimos que nunca mais Deus vai ter nada para nós. Não é porque um dia deixamos de acreditar num chamado específico ou numa vocação de Deus para a nossa vida, que nunca mais poderemos acreditar que Deus vai nos usar novamente. João Marcos, quem sabe quando ele volta para casa, ele volta decepcionado com ele mesmo. Quem sabe João Marcos volta para casa abatido como um soldado em quem desistiu no meio da batalha.
E quem sabe nessa noite você está aí ouvindo esta mensagem, conversando com você mesmo, dizendo: eu parei naquilo que Deus tinha para mim. Deus não apagou a tua história, Ele ainda acredita em você, Ele ainda tem projeto contigo. Quantos têm chamada de Deus e pode dar um glória para Jesus? Nós olhamos que João Marcos teve uma marca profunda na sua vida. Todos nós temos marcas na nossa vida. Todos nós temos algo que marca muito a nossa vida. Ou nós somos marcados de grandes alegrias e de grandes vitórias, ou nós somos marcados de fracassos, de percas e derrotas. Quem sabe aqui nessa noite você está aí adorando a Deus e hoje você está marcado de grandes vitórias. Quem sabe você saiu da tua casa nessa noite e adentrou aqui feliz, dando glória a Deus, exaltando o nome de Jesus, porque está tudo certo na sua vida. Mas quem sabe alguns de nós que estamos aqui nessa noite, estamos adorando a Deus, glorificando o nome de Jesus, mas as marcas que nós trouxemos nessa noite foram marcas de grandes percas, foram marcas de grandes batalhas, e quem sabe algumas delas perdidas. Paulo começa a ter uma dificuldade com Barnabé. Barnabé, sendo primo de João Marcos, começa a defender João Marcos e diz para João Marcos, diz para Paulo: deixa que na próxima viagem João Marcos vá conosco. Paulo chama Barnabé e diz: João Marcos nunca mais anda comigo, João Marcos nunca mais vai conosco para o campo missionário. Quem sabe na sua vida, eu não sei por onde você passou, eu não sei como que é a sua vida, mas quem sabe alguém também não quis que você caminhasse. Quem sabe alguém chegou até você e disse: olha, você fracassou uma vez e você não pode mais ter outra chance. Quem sabe você está aqui nessa noite dizendo: eu perdi uma batalha, as pessoas não vão acreditar em mim mais. Deus me trouxe aqui nessa noite com esta mensagem, dizer que João Marcos foi restaurado por Deus, e Deus nessa noite pode restaurar a tua vida. João Marcos desistiu por um tempo do projeto de Deus. João Marcos desistiu por um tempo do objetivo que Deus colocara no coração dele. Quem sabe você desistiu de alguma coisa que Deus sonhou para você. Quem sabe você desistiu de algo que você mesmo sonhou para você. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e quem sabe algumas marcas profundas ficaram em você. Quem sabe você fracassou no casamento. Quem sabe você não conseguiu administrar a situação, perdeu a família, ou está perdendo a família. São marcas profundas. Quem sabe você entrou aqui nessa noite e os estudos que você sempre sonhou não aconteceram. Você fracassou, você perdeu o foco, você desistiu. Quem sabe aqui nessa noite pode ter pessoas com relacionamento conjugal destruído, fracassado. Quem sabe você entrou aqui nessa noite com a sua vida financeira toda destruída. Quem sabe você olha para ela nessa noite e não vê solução para ela. Quem sabe você pega uma calculadora nessa noite, começa a fazer conta e não vê a condição de saldar essas coisas. Quem sabe isto é um fracasso na tua vida. Quem sabe a tua empresa fechou, quebrou, destruiu, tudo acabou. Quem sabe o teu ministério nessa noite está em crise. Quem sabe a tua chamada está em crise nessa noite. Deus te ama, te trouxe aqui para mudar a tua história nessa noite. E se você estiver sentindo Ele agindo, falando contigo, levanta a tua mão e dá um glória para Jesus. Por causa dessa situação, Paulo e Barnabé se separam. E quem é que vai atrás de João Marcos? Quem é que vai atrás de um jovem? Quem é que vai atrás deste homem que desistiu por causa das lutas?
Alguns historiadores defendem que João Marcos voltou da viagem missionária porque Paulo e Barnabé começou a ir para lugares difíceis, aonde não tinha suporte, aonde não tinha conforto, aonde não tinha esperança para as pessoas. Alguns historiadores dizem que ele foi para uma região uma região que sofria muito por causa das suas condições financeiras. Eu não quero aprovar isto, eu não quero assinar embaixo disto, mas uma coisa eu sei, que se Deus não falasse nada, o motivo, se os historiadores não encontrassem o motivo, é porque Deus estava abrindo uma brecha aqui nessa noite, nessa palavra, para falar comigo e com você no problema em que você está enfrentando hoje, para dizer para você que ainda tem uma chamada na tua vida. João Marcos para e busca dentro de si recomeçar novamente. A Bíblia não nos dá um dia exato, uma hora exata, um tempo exato em que João Marcos ficou parado. Quem sabe ele voltou de missionário, irmão Eliel, e foi tentar no secular. Quem sabe ele tinha uma profissão e foi tentar essa vida na profissão. Quem sabe ele tinha alguns projetos pessoais, seculares. Quem sabe ele até retornou para esses projetos. Mas ele não fica muito tempo nesses projetos. Ele sai novamente e começa a buscar dentro de si forças para recomeçar. E aqui nessa noite eu quero dizer para você que esta palavra não é para outra coisa, a não ser o Espírito Santo entrar dentro do teu coração e dizer que nessa noite é o dia escolhido, é o dia marcado para você recomeçar tudo de novo. Deus não tem outro dia para mim e para você, é hoje. A Bíblia diz que ele busca, a Bíblia diz que ele encontra forças, e chega Barnabé, segura na mão de João Marcos, e diz assim: você não está perdido, você não está acabado, os sonhos de Deus não pararam para você. Vem comigo, João Marcos. Vem comigo. O Espírito Santo está te convidando nessa noite. Vem comigo, meu filho. Vem comigo, minha filha. Você é escolhido para servir. E cheio do meu Espírito. Ele voltou porque estava vazio. Barnabé pega na mão dele e diz: você foi feito para servir, mas é diferente, é cheio do Espírito de Deus. A Bíblia diz que ele vai com Barnabé para uma viagem missionária. E então nessa viagem ele escreve o segundo evangelho, que é o evangelho que foi dado o nome dele. E quando ele escreve o segundo evangelho, ele passa da fase de imaturo, ele passa da fase daquele que não tem amadurecimento, e Deus começa a dar algumas coisas profundas para João Marcos. Agora João Marcos está preparado para a batalha. E nesta mensagem, no decorrer dela, eu sinto que Deus está preparando alguns aqui nessa noite. E você vai estar pronto no final desta mensagem, se você der lugar para o Espírito de Deus. E aí você vai sair daqui pronto para lutar, amadurecido, sabendo esperar no tempo de Deus, sabendo esperar as promessas de Deus na tua vida.
Barnabé chama João Marcos e sai em direção a Chipre. Nesse caminho ele escreve o Evangelho, e Paulo está lá na prisão. Os anos se passaram, Paulo é preso, e quando Paulo é preso, ele tinha Lucas e Demas como cooperadores dele. E nos dias difíceis do Paulo, quando ele está acabando a carreira, quando ele está na sua prisão, o mesmo Paulo que não queria que Marcos andasse com ele novamente, ele diz para Timóteo, o versículo que nós lemos no começo desta mensagem, e ele diz assim: somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos, aquele que eu não queria que andasse comigo, e traz ele com você, porque ele é útil para o ministério. Deus está dizendo para Marcos aqui nessa noite: eu te restaurei, você falhou, você perdeu, você desistiu, mas eu sou o Deus que pega de novo, levanta, põe de pé, restaura e faça a obra. Você é escolhido, não desanime, levanta a tua cabeça, porque o Deus que conhece todas as coisas te escolheu, está aqui nessa noite. Você pode adorá-lo. Paulo viu o valor de Marcos. E aqui eu quero falar com propriedade, irmãos, diante de Deus. É muito bom ter líderes como Barnabé. É muito bom ter pastor como Barnabé. Nós falhamos, Deus acredita em nós, e o nosso pastor acredita em nós também. Deus nunca nos chamou para sermos colecionadores de derrota. Deus nunca nos chamou para viver em crises ministeriais. Volte para Deus nessa noite. Diga sim para o propósito dele na sua vida. Você precisa acreditar em você novamente. Você precisa acreditar que Deus escreveu um plano para a sua vida. Deus está sempre disposto a nos usar em tempo oportuno, irmãos. Quantos aqui nessa noite precisa ser restaurados por Deus? Eu sei que essa mensagem vai mudar a vida de muitas pessoas aqui. Não é porque eu vim trazer esta mensagem, é porque Deus fala conosco nessa noite. Vamos ficar de pé, irmãos. A grande lição aqui nesse texto é que podemos superar as nossas falhas, as nossas limitações, com uma coisa: com a graça de Deus.
Se caímos, o Senhor nos levanta. Se perdemos alguma coisa nessa trajetória, o Senhor nos dá de novo. E Ele está aqui nessa noite. E você, que precisa, talvez o pastor não sabe, talvez na sua casa ninguém sabe, aqui ninguém sabe, mas quem sabe você precisa de uma restauração nessa noite. Se você desejar vir aqui à frente, nós vamos orar por você. Deus está aqui nessa noite. Existem percas que parece que são irreparáveis na nossa vida. Existem percas que parece que por mais que nós lutemos, não conseguimos. O Deus que pode está aqui nessa noite. O dono da tua vida, o que te escolheu, o que te chamou, Ele está aqui nessa noite. Quer vitória, meu irmão? Eu quero. É o altar de Deus. Eu tive algumas percas na minha vida. Sofri muito com elas. Minha família sofreu. Meus filhos pequenos sofreram. Mas Deus levantou um homem chamado Barnabé. Foi até o meu encontro e disse: eu acredito em você. Eu sei do chamado na sua vida. Deus sabe quem é. Vou ser grato a Ele o resto da minha vida. Nós temos um Barnabé em Rio Verde, irmãos. Nós temos um homem que acredita em você. Nós temos um Deus que acredita em você nessa noite. Quem sabe você veio aqui nessa noite com a sua vida totalmente confusa. Quem sabe sofrendo. Deus quer mudar a tua história hoje. Te abençoar e fazer você sair daqui vencedor. Tem alguém que não é evangélico ainda e está nos visitando nessa noite? Eu gostaria de te conhecer. Você pode dar um sinal assim com a sua mão? Você não é crente, vem nos visitar essa noite. Tem alguém? Tem ali um senhor? Tem ali um rapaz? Tem mais alguém? Uma moça? Tem mais alguém, irmãos? Agora, conhecendo vocês,
eu gostaria de fazer um convite especial. Entregar a vida de vocês, os problemas, os sonhos, os projetos, para Jesus nessa noite. E entregar a vida de vocês para Jesus como Senhor e Salvador. Tem alguém? Está vindo ali um rapaz. Tem mais alguém? Você que está nos visitando? Queremos orar por você. Entrega a sua vida para Jesus. Ele é o Deus que muda história. Ele é o Deus que escreve de novo uma vida de percas, frustrações e derrotas. Mais alguém? Está vindo? Uma só, umas duas. Amém. Mais uma vida para Jesus. Mais alguém, irmão? Jesus restaura. Jesus muda história. Jesus muda a tua situação. Entrega a tua vida ao Senhor, os teus caminhos, e o mais Ele fará. Mais uma vida para Jesus. Mais alguém? Quem sabe afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar nessa noite. Glória a Deus. Nosso horário está avançado. Quantos estão entregando a sua vida para Jesus? Levanta a sua mão assim, só para me ver. Só para os irmãos conhecer você e anotar o teu nome. Uma, duas. Tem um outro jovem, cadê ele? Está aqui. 3 pessoas. Parece que tinha outro ali, 4. Mais alguém, irmão? Vamos orar. Estenda tuas mãos para cá. Senhor, nós ouvimos aqui várias ministrações da parte do Senhor. E o Senhor nessa noite fez o que o Senhor mais gosta de fazer, que é alcançar almas para Ti. Deus, muito obrigado. Escreva o nome deles no livro da vida, Senhor. Perdoa os teus pecados. Meu Deus, que a Tua palavra esteja sendo, meu Deus, tendo acesso livre no coração deles. Abençoe em tudo, meu Senhor. Que eles possam caminhar na Tua presença, Te servir, adorar o Senhor. E que o Senhor seja, a partir de agora, o Senhor da vida deles. Pai, escreva o nome deles no livro da vida. E abençoe de uma forma especial eles, a casa deles, a família deles, em nome de Jesus. Meu Deus, também está a Tua igreja aqui, nessa noite, na frente deste altar. Meu Deus, uma outra parte está lá na nave da igreja, intercedendo. Aqui tem corações que precisam ser restaurados. Aqui tem vidas que o Senhor trouxe as mensagens nessa noite e os motivou a começar de novo, a acreditar de novo. Por isso, Senhor, restaure eles, encha com Teu Espírito. Nós iremos sair daqui, meu Deus, convictos que nós fomos escolhidos para servir, e servir cheios do Espírito Santo. Por isso, abençoe a Tua igreja. Abençoe, Senhor, estes trabalhos. Abençoe, Senhor, o projeto do Senhor nesta igreja. Abençoe o nosso pastor, o ministério, e que tudo esteja nas Tuas mãos. Os irmãos que estão fazendo a campanha todas as quintas-feiras, esse projeto da UDECAD também inclui eles, Senhor. Meu Deus, que as campanhas, os pedidos de oração, o que eles têm colocado na Tua presença, que nessa noite o Senhor possa conceder a eles, que nessa noite o Senhor possa entregar a eles a vitória que eles tanto Te pedem. Nós Te louvamos por tudo e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, volte para o seu lugar. Isso, quer aceitar a Jesus, por gentileza, se assenta aqui nos primeiros bancos, os irmãos irão
toma nota do seu nome e alguns dados, que é muito importante para nós. Deus abençoe cada um. Cadê o Isaac? Faça favor, Isaac. Bom, nós iremos agora contribuir, mais rapidamente os diáconos e cooperadores aí, para já estarem aqui na frente. E nós vamos contribuir. Eu quero lhe pedir que você oferte com amor. Nós estamos aí amanhã começando o nosso congresso, e com um desafio muito grande pela frente. Então, gostaria que você, neste momento, aproveitasse a oportunidade que Deus lhe dá de contribuir na obra de Deus e poder semear nesta noite. Eu tenho a plena certeza de que Deus irá recompensar cada um de vocês. Baixe assim a sua cabeça, eu vou orar por você. Deus eterno, iremos contribuir a Ti, ó Pai, nesta noite. Tu és o Deus, dono do ouro, da prata. Tu és dono de todas as coisas. E aqui estão os Teus filhos, ó Deus. Que neste momento, Senhor Deus, em um ato de fé, de gratidão, irão contribuir, Senhor Deus, para a Tua obra nesta noite. Eu te peço que Tu, Senhor Deus, venha multiplicar na vida de cada um. Que Tu venha entrar com providência, Deus, na vida daqueles que não têm ou que pouco têm nesta noite. Que Tu venha abençoar, ó Pai, aquele empresário que está aqui, que Tu abra, Senhor Deus, as janelas dos céus, e que amanhã, Senhor Deus, ele seja, Senhor Deus, surpreendido por uma bênção no seu estabelecimento. E aquele irmão que está aqui, que receba também uma promoção de Tua parte, Senhor Deus. Nós cremos em Ti, em nome de Jesus. Amém. Contribuindo, enquanto Isaac louva a Deus. Glória a Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Quantos estão esperando algo de Deus nessa noite? Vale a pena esperar, meu irmão. Não abra mão da sua promessa. Dure o tempo que durar. Aleluia. Tantos te humilharam, sem dó, sem compaixão. Tantos te feriram, até te ver no chão. Tantos te lançaram palavras que te entristecerão, mas quem toca no servo fiel está tocando nos olhos de Deus. O Deus que quebra a lança faz a tempestade se acalmar. Entrou com providência em teus problemas pra solucionar. E diz que os humilhados hoje aqui vai exaltar. Quem espera em Deus alcança, dure o tempo que durar. O Deus que quebra a lança faz a tempestade se acalmar. Entrou com providência em teus problemas pra solucionar. E diz que os humilhados hoje aqui vai exaltar. Quem espera em Deus alcança, dure o tempo que durar. Aleluia. Pode passar o tempo que for, meu irmão, mas fica firme na promessa do Senhor Jesus, que ela vai se cumprir. Aleluia. Exaltado és tu, Deus. O Senhor tirou a dor do teu coração, limpou todas as feridas, te levantou do chão, mostrou aos inimigos que quando luta é pra vencer. Pois quem toca no servo fiel está tocando nos olhos de Deus. O Deus que quebra a lança faz a tempestade se acalmar. Entrou com providência em teus problemas pra solucionar. E diz que os humilhados hoje aqui vai exaltar. Quem espera em Deus alcança, dure o tempo que durar. O Deus que quebra a lança faz a tempestade se acalmar.
entrou com providência em teus problemas pra solucionar. E diz que os humilhados hoje aqui vai exaltar. Quem espera em Deus alcança, dure o tempo que dura. Quem espera em Deus alcança, dure o tempo que dura. Quem espera em Deus alcança, dure o tempo que durar. Aleluia. Produtora de vídeo AD Filmes.